Olá, estamos começando mais um Esporte em Debate. É um projeto do INTEC e das faculdades INTA. Eu sou Luzimar Castro e hoje vou conversar com Luiz Gonzaga Siqueira Matos. Ele é crateuense, radialista, comentarista esportivo dos melhores e eu quero lhe dar as boas-vindas. Seja bem-vindo, Siqueira. Muito obrigado, é um prazer participar dessa entrevista com vocês para falar um pouco da nossa carreira no rádio. Luiz Siqueira, é o nome de guerra, né? Como surgiu, assim, o Luiz Siqueira para o rádio? Rapaz, foi um convite, aliás, não foi um convite. Em 1980, a Rádio Educadora de Crateús teve um concurso para radialista e eu estudava na Escola Técnica de Comércio. O amigo meu, vocalista de banda, o Miguel Charles Santiago, ele fez minha inscrição sem me avisar. E essa inscrição que ele fez, e não me avisou, e aí saímos da escola técnica, passando em frente à Rádio Educadora, e ao passar em frente à rádio, nesse momento a rádio já estava fechando, aí ele foi e disse, não fecha agora não, que o amigo aqui, o Luiz Siqueira, fez inscrição. E o Aldenise Holanda era o diretor e disse, não, já foi encerrado já. Aí o Aldenise, o Miguel insistiu, e o Aldenise disse, não, pois vamos fazer. E aí fiz o teste, com 5 dias saiu o resultado, e de 182 concorrentes, eu fiquei, Luzimar, em primeiro lugar, e daí estou até hoje no rádio. São 32 anos no rádio, vivendo única e exclusivamente do rádio. Em Crateús você começou na Rádio Educadora, já como comentarista esportivo, ou você começou fazendo outro tipo de programação? Eu comecei na equipe esportiva, né? Fui para repórter esportivo, chamado repórter de pista. Aí, com um mês, já me colocaram num programa musical dia de sábado e também um programa musical domingo pela manhã. Fazia o Domingão da Educadora, isso até ao meio-dia, mas fiquei mais tempo mesmo, foi exatamente na equipe esportiva da Rádio Educadora, foi onde eu me dediquei mais, foi no esporte. A sua vinda para Sobral, Siqueira, se deu por questões familiares, assim, você queria um centro maior, ou você resolveu ter novos horizontes no tocante, achar que o seu potencial poderia ir além fronteiras, procurou mercado? Como é que se deu a sua vinda para Sobral? Eu não pensei muito nisso não, certo? É porque o meu filho, o Rian veio morar em Sobral e ficou aqui no pensionato, e eu sou muito família. E ele disse, o que eu puder ficar ao lado do meu filho, eu vou ficar. Aí eu fui para ponta do lápis e ver o quanto que eu estava gastando com meu filho em pensionato, e daí o porquê de eu pensar, eu posso morar em Sobral, lá tem rádio e ficar exatamente através do rádio, pago o aluguel da casa, pago as contas e tudo, e foi exatamente o Rian foi quem foi o responsável pela minha vinda para cá, e aqui tive muito apoio de pessoas para fazer um contrato com a UVA, né? Trabalhei lá durante 5 anos, e aí foi essa história toda. O Rian, meu filho, foi sem dúvida o grande responsável. Nenhum momento eu pensei assim, não, eu tenho condição de me destacar mais na cidade de Sobral. Nenhum momento eu pensei dessa forma, não. Mas graças a Deus, já estou aqui há 11 anos e estou muito bem. E daqui a pouco a gente vai falar a respeito do rádio aqui em Sobral, Luiz Siqueira no Rádio Sobral, mas a gente vai voltar um pouquinho mais a Crateús. Pelas minhas informações, você foi assim um dos promoventes, né, na área artística, né, empresário de cantores, de atores, tipo Luiz Gonzaga, Gretchen, etc. Conta essa história pra gente. Teve algum caso interessante nessas idas e vindas, né? Tem muita história engraçada, porque trabalhei muito tempo com o Luiz Gonzaga, né? Até outro dia você entrevistou aqui o Chicão do Nordeste, e o nome do Chico do Nordeste foi o Luiz Gonzaga que colocou, porque o Chicão fazia um programa na Rádio Itauá, e nesse programa lá na Rádio Itauá, o Chico simplesmente usava o nome Francisco Sampaio. E esse nome Francisco Sampaio foi o programa de forró. O Luiz Gonzaga foi e disse, menino, com esse nome aí tu não vai para canto nenhum. E aí colocou o nome de Chico do Nordeste. E aí o Chicão ficou até hoje. Mas foi assistente de palco do Luiz Gonzaga, uma coisa que o Luiz Gonzaga era muito insistente, era o chamada quartinha com a água natural, que era a única coisa que ele exigia muito, né? Que não queria água gelada, que era o melhor remédio para a garganta, segundo o Gonzagão. Ele queria o gostinho do barro, né? O gostinho do barro. Então tem essa história com o Luiz Gonzaga, tem um trabalho também com Gretchen, com Vanderlei, com Margal, enfim, tantas coisas assim. Nós tivemos também um contrato, eu, o Louro da Cruz e o Cunegundes,
contratamos Roberta Miranda, e na época o empresário da Roberta Miranda, ele deu um calote na gente, porque tinha que pagar adiantado, nós pagamos R$ 15.000. Que era muito dinheiro na época? Era muito dinheiro na época, e era R$ 30.000. E quando foi no dia mesmo, ou um dia antes do evento, aí nós ligamos para a Roberta Miranda, ela disse que estava cancelado todos os shows do estado do Ceará. Aí, mas não pode acontecer isso. E aí tivemos que pagar mais. A Roberta Miranda fez a apresentação e nós fomos atrás do empresário. E quando chegamos com o empresário lá, foi um fato assim, bem inusitado, porque o moço pegou lá uma arma e botou assim na mão do Louro da Cruz e disse: se pagar os R$ 15.000 que eu fiquei de vocês, pode apertar o gatilho. Quer dizer, tem muita malandragem, infelizmente, no meio artístico, e esse elemento, que era empresário da Roberta Miranda no estado do Ceará, foi uma pessoa que deu um prejuízo para a gente nesse valor de R$ 15.000 naquela época. O Crateús tem, assim, uma história muito grande na área da música, até que o Roberto Carlos, se não me falha a memória, ele, no interior do estado, ele só havia feito um show em Juazeiro do Norte, no estádio Romeirão. Se eu não me engano, na reinauguração, na abertura, uma coisa assim. Por sinal, eu estive presente nesse show. E Crateús tinha o desejo de levar o Louro da Cruz em especial, que era um fã incondicional, né? Uhum. Tinha um desejo de levar o Roberto Carlos para a cidade de Crateús. E esse show não aconteceu. Eu acho que o maior trauma do Louro da Cruz foi não ter conseguido realizar esse show. Você tem alguma história assim, sabe o porquê de toda essa ida, essa não ida do Roberto Carlos? Bom, o Louro da Cruz, inclusive, é meu primo, né? Nós somos primos e eu fui com o Louro da Cruz, né, para fechar o contrato com o Roberto Carlos. Lógico, contrato só do Louro da Cruz. E ficou tudo acertado verbalmente, né? Ficou tudo acertado, mas foi naquela época que o Roberto Carlos estava num processo, o plágio de uma música, eu não lembro aqui se o Careta ou se Todo Chutando Lata. Era um dos dois. E o Roberto Carlos foi exatamente para esse processo, e quando ele retornou, aí simplesmente o Roberto teve um aumento no preço do show de 100%. E o Louro da Cruz disse que se vendesse toda a Crateús não dava para pagar o show do Roberto Carlos. E o Louro ficou realmente com um sonho, porque o maior sonho do Louro da Cruz ainda hoje é de levar Roberto Carlos para um show lá naquela cidade, mas não conseguiu ainda realizar, né? O Luiz Siqueira, no rádio em Crateús, você foi uma das pessoas que defendeu, assim, foi detentor de uma audiência muito grande. Eu acredito que, pela sua forma transparente, sua forma clara e honesta de trabalhar, isso deve ter contribuído bastante. E na sua chegada aqui em Sobral, devido já existir todo um processo de rádio, você chegou assim com uma visão diferente, com uma forma diferente de trabalhar. E isso, assim, de uma certa forma, não te deu assim um certo constrangimento, um certo medo, porque aos poucos você foi se sentindo em casa, como hoje é detentor de uma grande audiência, né? Confesso para você que os 3 primeiros meses foi muito difícil, né? E é muito difícil porque você sai de uma cidade, não que Sobral não seja interior, mas você sai do interior e vem para uma cidade que é Sobral, mas bem maior do que a nossa, e você tem grandes comunicadores, deu, de certa forma, assim, um friozinho na barriga, né? Hoje não, eu já me sinto mais à vontade, mas eu acredito que, Luzimar, aconteça isso com todos os profissionais. Quando você sai de sua cidade, em qualquer área, vai para outra cidade, até você fazer a adaptação é muito diferente. Então, os 3 primeiros meses foi bem difícil mesmo, mas depois aí você começa a sentir exatamente o público, e isso foi muito importante. Daí o porquê de graças a Deus, né, com essa determinação, a gente conseguir hoje essa grande audiência. Mas vim com certo medo, vamos dizer assim. Receio, Receio, né? pronto, com receio do que a gente ia fazer aqui na nossa cidade de Sobral. Teve esse receio, sim. O interessante é que Luiz Siqueira, como é conhecido no rádio, e ele acha muito bom isso, né? Luiz Siqueira, o nome de guerra, né? É verdade. É uma das pessoas detentoras, que eu falei agora há pouco, de uma grande audiência, e devido, Luiz, essa sua intimidade que você tem com o público ouvinte, isso lhe gerou, assim, um título de cidadão sobralense. Me conta um pouco dessa história. Esse título de cidadão, ele veio através do vereador Itamar Ribeiro, que o Itamar Ribeiro eu achei interessante assim, porque o Itamar Ribeiro, ele não me conhecia, só através do rádio.
É tanto que ele estava num determinado comércio e eu fui conversar com ele e agradecer. Eu queria agradecer a você pelo título de cidadão sobralense. Aí ele foi e disse, quem é você? Eu disse, rapaz, eu sou o Luiz Siqueira. Ah, rapaz, muito bem, eu sou fã do seu trabalho, admiro muito o seu trabalho, daí o porquê eu ter lhe colocado esse título, né, de cidadão sobralense. E essa história, porque o que eu fico feliz é porque foi uma pessoa realmente que não tinha um contato, não foi porque era meu amigo, e sim pelo Na realidade, ele reconhecimento. nem lhe conhecia, Não né? me conhecia, foi um reconhecimento sim, ao meu trabalho, tá entendendo? E aí veio esse título de cidadão sobralense que eu agradeço demais ao Itamar Ribeiro e a todos da Câmara de Vereadores de Sobral. Meu muito obrigado, obrigado ao povo também de Sobral, que inclusive eu fiz questão de dedicá-los, Zimar, a minha eterna professora Maria Delite Menezes Teixeira, né, porque foi uma pessoa que me ensinou muito na vida, foi uma segunda mãe, sabe? Ela já é falecida, mas ela foi muito importante na minha vida. E daí no dia que eu recebi esse título, eu homenageei, prestigiei, ofereci, principalmente a dona Delite. Olha, esse é o Esporte em Debate. Estou conversando com o grande comentarista esportivo, Luiz Siqueira. Como eu falei, o grande comentarista esportivo, vamos explorar um pouquinho o esporte. Na última quarta-feira, o Corinthians sagrou-se campeão da Libertadores. Você deve ter assistido esse jogo, né? Assisti, sim. Foi um jogo de dois momentos, né? Um Corinthians no primeiro tempo e um Corinthians avassalador, determinante, merecedor no segundo tempo. Como foi a sua ótica nesse jogo? Bom, do contexto assim geral, um título merecido para o time do Corinthians. Inclusive foi um campeão invicto, mas na análise assim, Luzimar, de que o time do Corinthians, ele não apresentou um time com muita técnica, certo? Não é aquele grande time brasileiro, não é um grande time do mundo, mas foi merecido sim. Merecido por quê? Porque eu estava apostando bastante no time do Corinthians pela sua garra, pela sua determinação. Então isso foi primordial para a vitória do time do Corinthians. E fez o jogo certo contra o time do Boca naquela grande final. Merecido sim o título do time do Corinthians e um título inédito para o Corinthians, mas venceu aquele que conseguiu mostrar dentro de campo, sem dúvida, o melhor futebol. Eu acho até que a marcação imposta pelo time do Corinthians foi o forte, porque a gente percebe que aquele time do Boca é um time muito veloz, eles com a bola nos pés é de uma habilidade individual fantástica, e o Corinthians trabalhou justamente em cima da marcação, não deixando com que eles tivessem a posse de bola. Para você ter uma ideia, os dois gols saíram justamente em jogadas surpresas. Possamos dizer assim, numa delas, uma cobrança de falta, teve aquele calcanhar para trás, que deixou a defesa do Boca completamente batida, e o segundo naquela roubada de bola. Quer dizer, foi um jogo de xadrez. Foi bem montado o esquema, principalmente a parte defensiva, né? A parte defensiva do time do Corinthians. E você faz análise também de que a defesa do Corinthians é uma defesa muito boa. Tá Certo? menos É uma vazada, defesa né? menos vazada, uma defesa que tem realmente muito boa. A marcação individual foi fundamental. Inclusive o Riquelme não viu nem onde passava ali, porque foi a marcação bem feita, né? Então, de parabéns ao time do Corinthians e até lamento, respeito e lamento a questão de que alguns brasileiros, né, não torcem o futebol brasileiro. Porque eu sou desse jeito, eu sou torcedor do Flamengo. Mas cada cabeça é uma sentença. Mas se tiver qualquer time brasileiro jogando com um time fora do Brasil, um time do exterior, não tenha dúvida que eu vou torcer o futebol brasileiro. Falando em futebol brasileiro, vamos puxar um pouquinho a categoria, vamos à Série C, até que enfim começou, né? Essa Série C tão questionada, tão badalada, tão cheia de processos, tão cheios de começa e não começa, até que enfim começou e o nosso Guarani, um ponto muito importante lá em Recife, né? Ponto importante, começou muito bem, acredito que o estádio amanhã vai lotar, né, contra o time do Paysandu, esperamos que sim. Mas faltou pulso da Confederação Brasileira de Futebol, porque não pode acontecer dessa forma. Tem que existir um regulamento, viu, Luzimar, que isso aconteça naquele prazo certo, tem um calendário, tem que respeitar
o estatuto do torcedor, tem que respeitar o torcedor. Então, se tem esse regulamento, vamos trabalhar dessa forma, que vá para qualquer justiça, mas que a competição esteja em andamento. Não justifica parar do jeito que parou, os clubes que ficaram nesse prejuízo, principalmente o time do Guarani aí, com um prejuízo enorme, justamente devido à falta de pulso do presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Quando o Luiz Siqueira fala amanhã, esse jogo, amanhã, 7 de julho de 2012, um sábado, o segundo jogo do Guarani diante da equipe do Paysandu, lá de Belém do Pará. Espera-se um bom público, né? Espera um bom público, porque o time do Guarani estreou fora de casa, estreou com empate, e nós somos sabedores da paixão do torcedor do Guará. O time do Guarani, num simples treino, dá 500 torcedores, e você imagina num jogo que é válido pela Série C do Campeonato Brasileiro. Vai ser um estádio lotado amanhã, como você já citou aqui, né, esse jogo contra o time do Paysandu, Luzimar. Luiz Siqueira, como você vê a radiofonia esportiva de Sobral? Luzimar, eu vejo com bons olhos e até cito assim que o rádio sobralense, na parte esportiva, a crônica esportiva, não deixa nada a desejar às equipes esportivas da capital. E com todo respeito às equipes esportivas da capital, se você duvidar, o nosso tem até mais dedicação, sabe? Você vê a crônica esportiva, todas as emissoras acompanham todos os jogos do Guarani, o que é muito difícil você ver isto hoje nas outras equipes de cidades também do interior. Então a equipe vai completa, né? Você vai com o repórter de pista, vai com o comentarista, vai com o locutor esportivo, nós acompanhamos todos esses jogos. Além do mais, os grandes profissionais, grandes locutores esportivos, grandes repórteres, comentaristas esportivos. Então, fico feliz em fazer parte de uma crônica esportiva que não deixa nada a desejar a crônica esportiva da capital cearense. Isso que o Luiz Siqueira está falando é uma verdade no tocante quando a imprensa sobralense chega em algumas cidades do interior, como Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Limoeiro, na própria capital, a imprensa local fica surpresa com tamanho profissionalismo que a imprensa de Sobral dá ao esporte, em especial ao time do Guarani. Dizem até que o Guarani é um time privilegiado por isso, né, Siqueira? Falo muito, falo bastante, inclusive nessa parte aí a diretoria sempre comenta, né, porque, como eu falei, o time do Icasa já veio jogo aqui em Sobral, que veio só uma rádio, né? Como também já tivemos aqui time de Limoeiro, sem emissora presente, né? Quixadá também, quando estava na competição, e do Guarani sempre as 4 emissoras estão presentes. Quer dizer, nós, da imprensa, sempre dando voz e vez ao Guarani, porque até analiso, o que eu falo é a realidade. O Guarani é Sobral, o Sobral é Guarani, não tem diferença. Eu não visto a camisa do Guarani de Sobral, vista como é a camisa da diretoria. Eu sou Guarani de Sobral, eu não torço diretoria não quero saber quem é o presidente do Guarani, quem é o vice-presidente. Eu sou Guarani de Sobral, eu visto a camisa do Guará. Mas você passou por uma situação meio complicada esse ano, né? Você gosta do Guarani, torce pelo Guarani e tinha o seu time da sua cidade, o Crateús, na mesma competição. Devia ser muito difícil quando as duas se chocavam, né? Aí vocês, né, os companheiros do rádio, aí tem essa brincadeira comigo. Aqui em Sobral, a primeira pergunta, Siqueira vai torcer qual time? Né? Quando chego na minha cidade, a mesma coisa. E eu sou muito franco, jogo aberto. Eu digo, olha, não vou ficar em cima do muro. Eu não fico em cima do muro. Eu vou torcer o que vencer, com certeza vou aplaudir, vou vibrar, né? Porque a cidade que eu nasci, Crateús, e a cidade que eu estou aqui por opção, né, de coração. Então, todas as duas eu tenho paixão. Inclusive, no dia 5 do mês de julho, o aniversário de Sobral, no dia 6 de julho, o aniversário de Crateús. Até isso a gente tem assim, uma cor bem semelhança, né? E daí o porquê eu não posso torcer contra Crateús, também não posso torcer contra o Guarani, e peço a compreensão das duas torcidas. Já que você falou, que eu também falei em Crateús, teve aquele problema do time do Crateús que fez um excelente campeonato
E eu acredito até por ingenuidade de alguns membros da diretoria, ou talvez até do próprio diretor de futebol, ou de alguém de fato de direito que seria responsável para ter os detalhes de toda a vida do time do Crateús, a vida em termos de cartões, a vida jurídica, né, da equipe. Uhum. Passou batido, eu não acredito que tenha havido má fé, eu não vejo essa possibilidade. Eu acho que deve ter sido excesso de confiança ou má interpretação de regulamento. Isso fez com que o Crateús perdesse muitos pontos e fosse rebaixado, né, Siqueira? É uma pena para uma equipe que nasceu para o Campeonato Cearense da Série A, fez a campanha que fez e não ter conseguido permanecer por uma questão administrativa, né? Fica difícil porque aí entrou até também o que a gente chama de politicagem, né? Existia uma politicagem porque tinha o Temer Salles, tinha também o Raimundinho Aguiar, fazendo parte desse trabalho, né, desse processo de acompanhar, fazendo parte da diretoria, e por questão de política, politicagem, eles foram tirados da comissão, né, foi tirado da comissão, e aí colocaram um jovem que não tem essa experiência, porque ali foi um erro. A súmula do jogo, toda a equipe, todas as equipes, eles têm acesso. Terminou o jogo, pode falar com a arbitragem, né, o trio de arbitragem que você tem a súmula do jogo. Independente disso, você entra também no site da Federação Cearense de Futebol e vai ter também todo aquele acesso. Todo borderou, né? Todo borderou, tudo. Infelizmente, o jovem Juninho, ele não fez essa parte e aí prejudicou. E o que é pior nessa situação, amigo Luzimar, é de que na nossa cidade teve gente soltando fogos quando o Crateús foi para a Série B, né? Voltou para a segunda divisão do Campeonato Cearense. Quer dizer, existe na nossa cidade ainda essa pobreza politicamente falando, uma pobreza politicamente falando, por consequência disso que eu estou dizendo para você. Nada justifica você ser oposição ou situação e vibrar pela uma coisa negativa que possa acontecer na sua cidade. Para você ter uma ideia, foi por água abaixo um trabalho de 2 anos, porque o trabalho todo na Série B para chegar na Série A, e de repente você se dá bem na Série A, onde poderia permanecer, e você volta para a Série B para fazer tudo de novo para tentar voltar para a Série A. Quer dizer, foram 2 anos de prejuízo, né? Essa desatenção. Isso também deixou a torcida, o povo, né, sem estímulo. Hoje o futebol lá, quando a pessoa tem um jogo no estádio, você já não vê mais aquele grande público, porque foi uma pancada muito forte assim para o pessoal engolir, para você aceitar, digerir aquilo ali, uma falha realmente geral mesmo. Eu até eu participei lá no programa da emissora lá, e eu disse, rapaz, vocês estão reclamando do quê? Porque todo o pessoal que participava, inclusive o pessoal da Crônica Esportiva lá, reclamando de que era perseguição da Federação Cearense de Futebol, era um erro também da Crônica Esportiva, que só estava puxando para o time da capital, o time do Ferroviário, e eu liguei e fui positivo em dizer, admita que foi um erro de vocês. E até coloquei assim, de uma forma bem grosseira e bem popular, eu disse, foi burrice. E realmente foi isso que aconteceu. Houve infantilidade. Infantilidade é um nome bonito, mas foi realmente uma burrice geral mesmo, do que aconteceu da comissão técnica, da comissão, da diretoria. Até porque não tinha ninguém para ver isso, né? Deveria ter alguém, olha, pai, você está pecando nesse detalhe, né? Levando em consideração que foram 3 jogadores, né? Foram 3 jogadores que passaram por esse processo, tá entendendo? 3 irregulares. Não, foi só um jogador, mas foram 3 jogadores que passaram pelo problema, que tinha que ter a suspensão de um jogo, e isso não aconteceu. Então foi foi uma displicência ali e tudo, mas não. Foram 3 jogadores. Foi burrice mesmo. Burrice mesmo. Bem popular, burrice mesmo. Luiz Siqueira, aqui no Esporte em Debate, eu queria, para encerrar o programa, perguntar quais os seus projetos futuros no rádio desportivo de Sobral. Bom, no rádio a intenção é de continuar, né? Como comentarista, inclusive aprendendo com você. Você é meu professor nessa parte aí. Tem nesse projeto, né? E outra também de ver
a possibilidade, né, de continuar com os programas que apresentamos na questão de jornalismo, né? Na Rádio Caiçara de Sobral, você pode até citar o nome dos programas. Certo, Rádio Caiçara, estou de 6h30, 8h30 da manhã no Diário da Zona Norte e de 12h30 às 15 horas no Cidade 910. Toda uma equipe, né, que lá trabalhamos, mas tenho a pretensão, Luzimar, de continuar desenvolvendo. Você sabe como é a minha comunicação, trabalho muito a política social, é um programa que sempre estou lá deixando o povo participar para fazer qualquer reclamação e nunca denegrindo a imagem de quem quer que seja. É isso que a gente deseja, continuar com o trabalho com qualidade, com respeito ao nosso público ouvinte. Luiz Siqueira, estou muito satisfeito com a sua presença aqui no Esporte em Debate. Espero que você volte mais vezes. Eu queria agradecer a você pelo convite, a toda a equipe. Muito obrigado a toda a sua produção. Um grande abraço e até outra oportunidade, se Deus quiser. Estamos encerrando mais um Esporte em Debate, um projeto do INTEC e das faculdades INTA. Eu sou Luzimar Castro e até o próximo programa.